Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de, nesta madrugada, trazer um versículo para a vossa meditação no livro do profeta Oséias. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em Oséias capítulo 13, versículo 4, está escrito o seguinte: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Queridos amados irmãos, toda vez que eu leio, medito neste livro, é impactante o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos fascina. O amor de Deus nos faz chorar. O amor de Deus nos deixa impactado, impressionado, esbabacado. E eu, lendo esse texto, penso o seguinte: Deus conversando com o profeta Oséias. Eu vejo uma intimidade entre Deus e o profeta, entre o profeta e Deus. E de repente Deus começa a revelar a situação da nação que Oséias tanto amava. E Deus começa a explicar para Oséias: Oséias, eu amei Israel quando Israel ainda era menino. Eu amei. Do Egito, eu chamei meu filho, ensinei a andar, tomei pelos seus braços, atraí com cordas de amor, fui para Israel como os que tiram o jugo, lhe dei mantimento, mas esse meu povo é inclinado a se desviar de mim. Eu penso aqui, quando Deus começa a mostrar ao profeta Oséias que ele tirou o povo de Israel da terra do Egito. A Páscoa é o que? Um memorial, uma festa, para lembrar que verdadeiramente Deus é Deus e deu livramento à nação de Israel. Deus, ele abriu o Mar Vermelho. Deus, ele fez o povo de Israel passar em terra seca. Lembra-se do montão de águas que serviu de parede para o povo de Israel passar? Se não bastasse, Deus guardou a nação. Ele fez o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Enquanto o sol governava durante o dia, a lua e as estrelas também presidindo durante a noite, que até hoje nós contemplamos isso, mas durante o dia Deus era uma coluna de nuvem, uma nuvem guardando o povo de Israel daquele sol do deserto. E durante a noite, o Senhor era uma coluna de fogo, guardando o povo de Israel contra aquele frio do deserto.
Se não bastasse, Deus fez brotar água da rocha, fez chover maná, codornizes caíram no arraial dos judeus. Deus deu vitória a reis poderosos. Deus livrou o povo das serpentes, dos escorpiões, fez a roupa crescer no corpo, as sandálias crescerem no corpo. Deus, ele levou a nação de Israel à terra prometida. Ele mostrou a sua bondade, sua misericórdia, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, sua soberania. E o povo conseguiu aquilo que queria, as terras foram divididas. E você vai ver a história da nação de Israel, Deus de Israel, os juízes, os profetas, os reis, o povo pediu reis, e veio Saul, e veio Davi, e veio Salomão, veio Roboão, mas Roboão fez besteira. Daí surge um cidadão por nome Jeroboão. E Jeroboão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele pecou, porque houve a divisão entre o povo de Israel, reino do sul, reino do norte. E o que aconteceu? Jeroboão, ele com receio do povo ter o seu coração convertido, ele impediu a adoração em Jerusalém. Ele fez o que Deus não tinha mandado ele fazer. Ali em Betel, ele levantou altares e fez o quê? E construiu imagens de escultura. Ele fez bezerros, tanto em Betel quanto em Dan. Moral da história: Deus levantou um profeta para profetizar contra o altar, e Jeroboão, ele fez o quê? Ele fez o povo de Deus pecar. E ainda assim o profeta profetizando, ele foi colocar a mão no altar, sua mão ficou sequíssima, ele não podia trazer a mão de volta, e ele se humilha, o profeta. Enfim, esse rei Jeroboão, ele ensinou o povo a idolatrar. De lá para cá aparece na história um outro Jeroboão. E esse outro Jeroboão leva o povo à idolatria também. Mas a verdade, irmãos, é que o povo de Israel deveria ver o que Deus fez no passado por eles. E o que foi que esse povo fez? Esse povo se corrompeu. Esse povo, eles pegavam imagens de escultura feito com a sua prata e levantava altares a esses baalins, altares aos deuses que não eram deuses verdadeiros. E eles passaram a idolatrar, passaram a pecar, e aos poucos a mentira, o engano, a idolatria permeou dentre essa nação. Juízo pervertido, os sacerdotes falhando, não estavam ensinando aquilo que era direito ao povo, ensinando o povo a pecar, ensinando o povo a errar. O primeiro Jeroboão, ele fez o quê? Ele simplesmente levantou sacerdotes que não foram levantados por Deus, que não foram da tribo de Levi. E os sacerdotes só faziam o quê? Ensinar o povo à idolatria. Já esse outro Jeroboão estava encharcado no pecado também, juntamente com a nação. A nação de Israel se esqueceu do Deus que os tirou da terra do Egito. Irmãos,
Você lendo este livro, e principalmente Oséias 11:7, você vê a inclinação do povo a desviar-se de Deus. E Deus conversando com o profeta Oséias, pense bem, eu vou conjecturar aqui, Deus conversando com Oséias. Oséias, eu amo a nação de Israel, mas eles deram as costas para mim. Eles não reconhecem o meu amor. Eles não reconhecem os meus feitos. Eu, Oséias, eu sou o Senhor que os tirei da terra da escravidão. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. Eu livrei, eu dei festa, eu dei a Páscoa a eles. Eu dei a festa dos pães asmos a ele. Eu dei as festas das cabanas a ele, dos tabernáculos a ele. Eu dei a Israel alegria. Eles estavam presos a Faraó e ao Egito. Eles eram cauda lá. Eles estavam comendo migalhas. E eu os levantei. Eu os abençoei. E mais ainda, o que eu tenho preparado para eles é coisa grandiosa. Eles vão extrair água do ar. Eles vão extrair energia das plantas. Eu darei energia solar a eles. Eles serão criador do pendrive. Eu farei brotar gás natural do mar. Eu darei petróleo. Eles não só habitarão na terra que mana leite e mel. A terra vai jorrar ouro preto para eles. Eu levantarei cidades fortificadas. Eu colocarei um muro de fogo sobre eles. Eu venho guardando esse povo. O que eu tenho para ele é coisas grandiosas. Eu os amo. Eles serão luz para as nações. Deus, imagine Deus, Oséias, eu vou fazer com que o céu trabalhe a favor desse povo. Eles vão explorar a lua. O exército deles será o melhor exército da terra. Darei vitória. Exaltarei o meu nome sobre este povo. É o povo que eu amo. Eles são tesouro particular para mim. Menina dos olhos. Mas eles não estão vendo o futuro. Eles estão vendo aqui e agora. O que eu tenho preparado para eles é tão grande, eles vão ganhar os prêmios nobres da paz. Israel e suas terras estarão nos noticiários diários. Levantarei um povo forte, um povo poderoso. O futuro deles é um futuro de paz, é um futuro de alegria. Eles vão cantar. Eu os amo, mas eles têm uma tendência. Qual é, Jeová? De se desviar de mim. Eles estão iludidos. Eles estão investindo em algo que não tem a minha aprovação. Eu quero cercá-los do meu amor. Eu quero fazê-los pular de alegria, de amor. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Eu velo pela minha palavra para que ele venha se cumprir. Agindo eu, Oséias, quem impedirá? Eu sou o Senhor, que criei o exército dos céus. Eu, Senhor, tudo que eu quis eu fiz. Eu dei vitória a esse povo, mas eles deram as costas para mim. Eles se afastaram de mim. Pois é, eles se afastaram de Deus. Os chamavam e eles iam. Eles eram apacentados pelo vento. Sabe o que é você apacentar-se de vento?
Pois é, sabe o que é seguir seus próprios caminhos? Quem os chamam, eles vão. A palavra de Deus diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas no final é caminhos de morte. O maior desejo de Deus era que a nação de Israel fosse grata a ele, reconhecesse que as suas mãos estavam estendidas para abençoar o seu povo, a sua nação. Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, eu sofro tanto, porque eu amo e não sou amado. Eu dou e não há retribuição. Se eu sou Deus, Oséias, onde está a minha honra? Eles não me honram. Eles são ingratos. Mas o meu amor é incondicional. Eu preciso chamar a atenção da nação. E eu tenho promessa para com essa nação. Eu quero dar uma lição. E aí, Oséias, você está disposto a fazer a minha vontade? Eis-me aqui, Senhor. Oséias, a minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. Seu nome, Oséias, é salvação. Você está disposto a salvar a nação que você tanto ama? Eu estou disposto. Mas, Oséias, todo dia essa nação se multiplica de mentira. Essa nação faz aliança com os ímpios. Eles perecem por falta de conhecimento. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você está disposto a ir até as últimas consequências pelo meu amor? Amados, Oséias se colocou na posição. Eis-me aqui, Senhor. Nos dias atuais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está disposto a, se possível for, morrer pelo meu amor? Eu estou disposto. Pois é, gente. Quantas pessoas perderam seus bens, foram exilados, pessoas passaram a morar em covas, em desertos, em cavernas, em matas, por causa da perseguição do povo romano. Quantas pessoas foram presos, pessoas foram julgados publicamente, condenados, levados às arenas, levados para os lugares públicos, foram açoitados, chicoteados, pessoas que foram humilhados e não negaram o nome de Jesus Cristo. Muitos, meu irmão, foram lançados aos leões, às hienas. Muitos foram lançados às feras, aos animais selvagens. Enfrentaram gladiadores, foram cerrados ao meio. Mas eles amavam a Deus. Eles tinham entregado suas próprias vidas a Deus. E eu vou dizer uma coisa. A pessoa, quando ela tem intimidade com Deus, como Enoque tinha intimidade com Deus, na verdade Deus, ele quer viver a sua vida. Deus, ele tomou a vida de Oséias. Deus fala com Oséias e diz: Oséias,
eu tenho uma missão para você. Tem coragem de cumprir essa missão? Fala, Jeová. Você vai num prostíbulo buscar uma prostituta. Eita glória. Você sabia que tem pessoas que Deus manda aí no prostíbulo buscar prostitutas, homossexuais? Tem pessoas que Deus manda, envia para o Pelourinho, envia para o carnaval, envia, se possível for, para um motel. Eu vi um testemunho de um cantor, Wesley Safadão. E o Wesley Safadão, ele relata que ele era 2h30 da manhã, se não me falha a memória. Ele estava na praia. E ele estava muito aflito, estava orando. Só Deus sabia a situação dele. E Deus pegou um adorador de verdade e disse: eu quero você indo agora numa praia. Você tem coragem de ir 2h30 da manhã para uma praia? E aquela pessoa foi até a praia. E a pessoa foi enviado de Deus para a praia. Enviado de Deus para a praia. E o que aconteceu, amado? Essa pessoa, enviado de Deus, foi até a praia. E lá na praia, quem estava? O Wesley Safadão. E a pessoa entregou tudo o que o Wesley precisava ouvir. Irmãos, e na verdade, eu fiquei sabendo que o Wesley aceitou Jesus, foi batizado, caiu na rede. Agora ele está na mão do pescador da Galileia. Tinha uma irmã lá da igreja que foi numa época de carnaval. Ela se arrumou toda, se adornou toda, de hoje eu desvio. Hoje eu vou pro carnaval. E arrumou, botou a roupinha dela, se ajeitou, se emperiquitou, pegou um ônibus para a estação da Lapa. E ali Deus já tinha preparado um vaso e disse: olha, eu conto com você. Posso contar? Pode. Quero você na Lapa. Hoje eu quero você na Lapa. E essa irmã foi com desejo de curtir. Quando ela chegou na Lapa, tinha um vaso para falar com ela. Ei, assim diz o Senhor, aí não é o teu lugar. E aquela irmã arrependida voltou-se, se arrependeu, se converteu de verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior desejo de Deus era ver a nação de Israel convertida a Ele. Deus, Ele não abre mão de você. Deus chegou para Oséias e disse: eu quero que você vá a um prostíbulo. Sabe o que é Deus mandar você ir? Conformosos são os pés daquele que anunciam a paz. Eu quero você num barzinho. Você hoje vai pregar para um pecador. Eu quero você numa festa de largo. Eu quero onde Deus mandar você ir. Você está disposto a ir? Oséias foi para um prostíbulo. Mas num prostíbulo, pois é. Às vezes Deus nos manda fazer coisas inacreditáveis. Eu me lembro que um pastor nosso, pastor Denilson Santos, ele ia passando em determinado lugar e uma pessoa ia passando por ele e o Espírito Santo falou com ele: pega esses R$ 50 e dê a essa pessoa que está passando. Ele repreendeu. Ele não acreditava que era Deus que estava falando com ele. E ele aí fez prova. Ele disse: Deus, se for do Senhor dar esse dinheiro, quando eu virar, essa mulher vai estar olhando para mim. E ele foi. Quando ele virou, a mulher estava olhando para ele, balançando a cabeça. E ali confirmou, ele pegou o dinheiro e entregou. Então, queridos, sabes tu como Deus opera? Deus vai lhe chamar para fazer coisas extraordinárias, surpreendentes. Ouça
a voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido, ouça a voz de Deus. Agora vamos lá. Uma coisa é você ir no prostíbulo e você evangelizar. E outra coisa é você ir num prostíbulo, pegar uma prostituta para casar. Meu amado, quem vai em Israel sabe que a nação de Israel é um povo religioso. O povo, ele tem um desejo de adorar a Deus. O apóstolo Paulo diz que dá testemunho que eles têm zelo de Deus, mas o zelo é sem entendimento. Até hoje, a nação de Israel demonstra o zelo, mas o zelo de uma forma errada. Eles adoravam Deus errado. Eles estavam fazendo errado. E os sacerdotes que tinham conhecimento do direito estavam fazendo o povo pecar. Mas vamos lá. Uma coisa é evangelizar uma prostituta e outra coisa é casar com uma prostituta amando de Deus. Existe algumas vertentes, mas eu vou usar essa vertente agora, que Osés realmente foi casar com a prostituta. E a minha pergunta é, se você fosse o pai de Osés, sabendo que ele tinha ido no prostíbulo, pegou uma prostituta para casar, eu acho que nem para o casamento você iria. Eu acho que se você fosse uma mãe de um homem de Deus e soubesse que ele foi para um prostíbulo, pegar uma prostituta para casar, você discriminaria. Mas foi amando de Deus. Como é que pode? Meu irmão, isso aí foi um direcionamento que Deus deu a Osés. Um dia, Deus falou comigo, disse, eu quero que você compre uma gaiola. E eu comprei uma gaiola. Eu agora quero que você compre um papa-capim. E eu comprei um papa-capim, botei dentro da gaiola, eu quero que você leve para a igreja. E eu levei para a igreja. Chegou na igreja, eu estava falando sobre unção, sobre o ministério, falando que Deus tinha me invernizado para evangelizar, que viriam pessoas algemadas, pessoas encarceradas, vinham pessoas engaioladas. E eu pregando, teve uma hora que Deus mandou eu abrir a gaiola e soltar o passarinho. E dentro da igreja tinha uma mulher que ela era adepta da pombagira, adepta de uma religião, e de repente, depois que eu fiz o apelo, aquela mulher entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus manda. Eu vi recentemente uma senhora de mais de 80 anos que Deus levou ela para pregar para o presidente da República. Mas aí é totalmente diferente de você pregar e de você casar com uma prostituta. Que missão! Que missão! Meu irmão, tem pessoas que Deus separou para uma missão especial. Alguns são separados para pregar para os esquetistas. Outros são separados para pregar para os rastafares. Outros são separados para ir para a Cracolândia. Outros são pregadores da praia. Outros são os pregadores do carnaval. Sabes tu como Deus opera? Outros são os pregadores dos pagodeiros. Irmão, Deus, ele tem a sua multiforme graça, ele tem a sua multiforme sabedoria. Você não nasceu para julgar. Você nasceu para orar, para interceder, para clamar. Sabe o que é um homem cheio de tatuagem e olhando para ele, daqui a pouco, aquele rapaz que estava cheio de tatuagem, todo jogado, foi pregando o evangelho com autoridade e com unção. Eu digo, Jesus, eu não sei de mais nada. Eu não entendo mais nada. Quando você pensa que você sabe demais, Jesus lhe deixa boquiaberto. Ele
nos causa impacto. Deus, ele veio para impactar, ele veio para impressionar, ele veio para nos sacudir. Casar com a prostituta, vai casar com a prostituta. Imagine as críticas. Mas só que Deus falou com Osés, Osés é eu, e você e eu. E eu queria dizer isso para você, que você e Deus é maioria. Maior é aquele que está convosco. No mundo, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. A palavra do Senhor diz assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. É brincadeira você sozinho em casa cristão. Eu fui chamado, taxado como louco, como lelé da cuca na minha casa. Sou eu de cristão. Eu me trancava no quarto e ficava horas orando. Os meus pais ficavam olhando pela greta para saber o que é que estava acontecendo. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, Deus vai chamar você. Deus quer te usar, Ele quer te invernizar, Ele quer te capacitar. Nossa capacidade vem de Deus para fazer o que Deus quer que nós façamos. Um dia Deus falou comigo que era para eu sair com faixas nas ruas, entregando folheto. Meu Deus, Deus sabe como trabalhar. Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus são maiores. E Deus manda o homem pegar uma prostituta. Mesmo o povo idólatra, mesmo o povo no engano, mesmo o povo na mentira. Mas se vê você, um profeta de Deus, casar, um homem consagrado, casar com uma prostituta, e lá vai ele, mandando o convite, lá vai ele, levando a prostituta para o altar. Irmãos, Deus ama, não tem prostituta, ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É aquele que você não dá nada, é aquele que ninguém dá nada, mas Deus vai levantar você para ir buscar o perdido. Deus levantou 12, Deus levantou 70, Deus levantou a igreja, e depois que a igreja foi embora, Deus vai levantar 144 mil. E depois Deus vai levantar as duas testemunhas. Deus levantou a nação de Israel para ser luz, mas ao invés de Israel ser luz, Israel estava sendo trevas. Mas Deus abandonou Israel? Não, levantou o profeta Osés para trazer uma mensagem de conversão, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de metanoia, uma mensagem de mudança de vida, e mostrar o precioso amor de Deus para aquela nação. Osés pega uma prostituta e casa com ela. E Osés não estava nem aí para os linguarudos, não estava nem aí para os caluniadores, os difamadores, os injuriadores. E você vai parar porque tem linguarudo falando mal de você? É você e você e Deus é a maioria. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você vai estagnar por causa da inveja? Você vai parar por causa dos melindrosos? Não desista, meu irmão, do projeto de Deus para a sua vida. Irmãos, o que nos importa é agradar a Deus. Jesus, quando ele veio, Jesus enfrentou Pilatos, enfrentou Anás, enfrentou Caifás, enfrentou o Sinédrio. Jesus enfrentou os pregos, a cruz, enfrentou Herodes, enfrentou Pilatos. Jesus enfrentou o corredor polonês. Jesus enfrentou tudo por você. E na cruz do Calvário,
ele disse: está consumado. Pela sua carne, pelo seu sangue, pela cruz, que evoca a paixão, foi que Cristo morreu. Tudo isso por mim e por você. Estávamos longe, vivíamos segundo o curso desse mundo, vivíamos nas trevas, afastado de Deus, era inimigo de Deus, mas Jesus nos escolheu. Sangue real, casando com a plebe. E o que foi que Jesus fez? Jesus, sendo Deus, a imagem exata de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana. Jesus, a luz dos homens, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. A luz dos homens veio para os seus. Seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus te escolheu, não foste vós que vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. A prostituta, mas ela é prostituta, Jesus te escolheu. Mas ele é homossexual, Jesus te escolheu. Ele é saciseiro, Jesus te escolheu. Ele é maconheiro, Jesus te escolheu. Ele não vale nada, ele é um falso, Jesus te escolheu. Ele é um mentiroso, ele engana, um ludibriador, é ladrão, é larápio, pichane. Jesus te escolheu. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus te escolheu. Sabe o que é isso? Ele prova o seu amor em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o povo de Israel, inclinado a desviar-se dele, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não é assim? É mais fácil ler um jornal do que ler a palavra de Deus. É mais fácil conversar com as pessoas do que conversar com Deus. É mais fácil, não é? Chegar atrasado para buscar a Deus do que chegar na hora exata. Prepara o seu espírito para buscar a Deus. É mais fácil cair do que se levantar. É mais fácil desistir do que ir até as últimas consequências. Mas Deus conta com aqueles que querem combater o bom combate. Deus conta com aquele que quer correr a carreira proposta. Deus conta com aqueles que, quando põe a mão no arado, não olha para trás. Deus conta com aquele que vive pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Imagine você, Oséias, pegando uma prostituta para casar com uma prostituta. E você vai ver a história que depois de ele casado, a mulher voltou de novo para a prostituição. A mulher voltou para a prostituição. E as pessoas, hein? Imagine falando, tá vendo, Zé? Você foi casar com uma prostituta, a mulher voltou de novo para a prostituição. Mas Deus falou com Oséias: volta, Oséias. Volta e presenteia ela. Volta e vai atrás dela. Meu Deus, quanta humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Na verdade, Deus tomou a vida do profeta Oséias. Oséias já não agia, quem agia era Deus por intermédio do profeta. Sabe o que é? Quando Deus está na vida de uma pessoa, meu irmão, ele não desiste. Sabe por que você quer desistir do seu marido? Falta a Deus. Sabe por que você quer desistir da sua esposa? Ah, mas bispo, ela me traiu. Falta Deus. Ele me traiu. Falta Deus. Você quer se separar? Tá faltando Deus aí. Ah, mas ele não me trata como deve tratar. Ore por ele, olhe para a alma dele. Vai chegar um dia que Deus vai se manifestar. Não tem coração duro. Quantas mães não desistiram dos seus filhos? Orou, buscou. Teve mãe que morreram sem ver a promessa se cumprir.
Eu conheço uma mãe que ela morreu de desgosto por causa do filho e hoje eu estou apacentando o filho dela. Prezados, queridos irmãos, não desista, tá bom? Não desista. Estou gravando, são praticamente 26 minutos a duração desse vídeo, mas eu vou gravar a segunda parte. A prostituta é o tema. Deus, ele vai em busca da prostituta. Ele vai em busca da adúltera. Ele vai em busca daquela que ninguém dá nada. Deus está indo em busca de você. Deus não desistiu de você para você não desistir da sua família, para você não desistir daquele o qual Deus escolheu. Não desista do seu filho, da sua filha. Não desista do saciseiro. Não desista. Deus não fez o homem para ser saciseiro. Deus não fez o homem para ser traficante. Deus não fez o homem para ser um viciado. Deus não fez o homem para ser um beberrão. Não desista do pecador. Vá em busca do pecador, porque Deus conta com você. A grande comissão é essa, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Deus espera para ter misericórdia de nós. Bispo, mas fizeram mal contra mim, não consigo perdoar. Tá faltando Deus aí. Precisa de Deus nesse negócio aí. Não perdoa, não. Quem não perdoar, não será perdoado. Você precisa amar. Mas como eu vou amar? Não é de você mesmo. Você tem que buscar a Deus. E Ele vai fazer por você. E quando Ele derramar o amor no seu coração, você vai poder compartilhar. Quem não tem, peça a Deus. Ele dá. Ele dá amor, Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá entendimento, Ele te transporta para um nível espiritual.